Dando sequência aqui aos nossos estudos de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Preocupar-se com outras pessoas ou com o bem-estar de outras pessoas vem somente de corações que não são egoístas. Pessoas egoístas, elas não pensam nos outros, elas não pensam no bem-estar dos outros. Então as pessoas que pensam em outras são pessoas generosas, não são pessoas egoístas. E 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9 nos falam exatamente disso na igreja, a respeito de generosidade e a respeito de uma generosidade demonstrada através de ofertas. O apóstolo Paulo, ele recebeu a informação de que Jerusalém passaria por fome. Não só Jerusalém, mas toda a região, a Judéia. Ágabo era um profeta que disse que o povo passaria por fome. O apóstolo Paulo, se antecipando a isso, ele já quer ajudar o povo. E certamente nas viagens que ele estava fazendo por várias igrejas, várias cidades, a fome já estava predominando ali na região da Judéia. E ele passa por cada igreja querendo ou propondo para que os irmãos juntassem ofertas para ajudarmos esses crentes que estavam passando por necessidade. E quando ele chega na região da Macedônia, a cidade, ou a igreja ali de Tessalônica, as igrejas de Macedônia, também queriam participar dessa bênção, a bênção de contribuir, de ajudar as pessoas. O apóstolo Paulo, o texto nos dá a entender que ele não queria esfolar aqueles irmãos, ele não queria despojá-los, não queria receber oferta deles, porque eram os irmãos mais pobres. Então havia igrejas ricas, como a igreja de Éfeso, era a igreja mais rica de que Paulo, a igreja com a qual Paulo trabalhava. Mas as igrejas de Tessalônica, ou a igreja de Tessalônica, era uma igreja pobre. Os irmãos ali lutavam com dificuldade. Então o apóstolo Paulo talvez queria isentá-los dessa oferta. Mas o coração generoso não é um coração quantitativo. Um coração generoso, ele busca ajudar os outros com aquilo que ele pode. E é assim mesmo que Deus quer. Não é a quantidade de dinheiro, de oferta, mas é a disponibilidade do seu coração de ajudar pessoas. Deus sabe quem tem mais, Deus sabe quem tem menos, mas Deus também sabe quem é generoso e quem não é generoso na proporcionalidade, ou seja, tem pessoas que têm muito e dão, mas Deus sabe também que o dar nem sempre é generosidade, porque a proporcionalidade diz muito. Se alguém tem muito e dá muito pouco, isso mostra que ele não é generoso. Mas há pessoas que têm pouco e dão conforme aquilo que elas têm, e às vezes até além do que elas podem. Isso mostra generosidade. O Senhor Jesus, certa vez ele estava ali olhando as pessoas vindo até aqueles chifres. O cofre deles era um chifre, então eles colocavam aquele chifre com aquela parte maior, e eles iam colocando ali suas dracmas, suas moedas, e o Senhor Jesus via aquilo e conhecia também, e ele via pessoas que davam daquilo que sobrava para eles, mas ele viu uma mulher viúva que deu tudo que ela tinha, que eram algumas moedinhas ali, 2 moedas, e o Senhor Jesus disse: ela deu mais do que todos. Viram então que generosidade não tem a
ver com quantidade apenas, mas generosidade tem a ver com a sua disposição de entregar-se primeiro ao Senhor. O apóstolo Paulo vai falar das ofertas, ou da oferta que vai ser levantada para a Judeia, e quando ele passa em Jerusalém, ele tem uma surpresa ali. Então hoje nós vamos falar de a generosidade dos pobres, não generosidade para os pobres, mas generosidade dos pobres. Porque tem pobre que acha que tem que receber, mas não tem que dar. Mas a palavra de Deus mostra que pobres, pessoas com menos recursos, também devem participar, devem ser generosas na obra de Deus. Então a generosidade dos pobres, vamos ver também a generosidade de Jesus e a generosidade do irmão Tito, cooperador de Paulo no Evangelho. Então vamos ver o versículo 1, alguém pode ler, por favor? Eu falei o capítulo? Falei. 2 Coríntios 8. E agora, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. É como se ele começasse assim: era uma vez uma igreja. Então aprendam que nós vamos falar sobre essa igreja e aprendam sobre generosidade. Versículo 2. Por pelo meio de muita prova de tribulação, manifestaram o grande alegria, e a profunda pobreza deles os ajudou, em grande riqueza com a sua generosidade. A generosidade não tem a ver com quantidade, porque essas pessoas aqui em Macedônia eram crentes, eram pobres, mas eles provaram através da tribulação, provaram através da abundância de alegria. Pode ser que eles não tinham muito dinheiro, mas eles tinham muita alegria no coração. E eles manifestaram através da pobreza deles como Deus pode abençoar outras pessoas. A pobreza deles foi manifestada e superabundou em grande riqueza de generosidade. Pouco dinheiro, muita generosidade. E o apóstolo Paulo nos ensina então que pessoas generosas são pessoas que são generosas independentemente do que elas possuem. Então há pessoas que estão dando para nós alguma lição. Eu já aprendi muito com várias pessoas de baixa renda, que elas priorizam as suas contas, evidentemente, mas a obra de Deus. Isso aqui é da obra de Deus. A pessoa já separa. Ela nem espera sobrar, porque ela sabe que o mês vai comer o salário delas. Então as pessoas precisam ser bem cuidadosas. Por exemplo, com o preço do combustível, você sabe que o mês está comendo mais o seu dinheiro, não é? Não fala disso agora. Então é um momento que nós pensamos: acabou minha generosidade porque acabaram-se os meus recursos. Esses irmãos aqui estavam mostrando na profunda pobreza deles a riqueza de caráter, a riqueza da generosidade. Você não tem que dizer: eu não vou fazer porque eu não tenho, mas você tem que dizer: eu vou fazer pela graça de Deus, porque o nosso Deus vai nos fazer abundantes. Versículo 3. Afirma a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, com toda a boa vontade. A generosidade se mostra na voluntariedade. As pessoas generosas, elas não precisam que outros façam apelos. As pessoas generosas se sentem até violentadas quando pessoas começam a apelar, porque elas são generosas, elas não precisam disso. Eu não preciso que você fique falando essas coisas, chorando, mendigando, chantageando, apelando. Não,
porque eu sei a quem eu sirvo e eu me entrego a Ele primeiramente. E Ele vai controlar minhas finanças e eu vou dar aquilo que Ele diz que eu tenho que dar. Pessoas generosas são pessoas muito bem resolvidas nessa questão. E dá muito dó de algumas igrejas, porque muitas pessoas são generosas. E não são pessoas com grande conhecimento teológico. Muitas vezes são pessoas bem rasas, mas elas já são generosas. Mas algumas pessoas, se aproveitando da generosidade, elas querem ainda, já arrancaram a roupa, agora querem arrancar a pele. Então, algumas pessoas não se beneficiam, mas se aproveitam de pessoas generosas. Por isso que pessoas generosas precisam também serem protegidas. Versículo 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. O apelo aqui é o contrário. Quem está apelando não é quem quer tirar dinheiro, mas quem está apelando é alguém que quer dar dinheiro. A igreja, ou as igrejas da Macedônia, daquela região, estão suplicando para Paulo: Paulo, permita-nos participar dessa bênção. Você está passando batido, você não está dando ênfase, você não está falando. Nós ouvimos que você pediu e pegou o dinheiro das outras igrejas. E aqui, por que você está nos protegendo assim? Nós também queremos participar. E a palavra de Deus disse que eles deram na medida que eles podiam e até além do que eles podiam. E não apenas isso, eles pediam: deixa-nos participar. Isso nos faz lembrar também da época que Moisés pediu ofertas para o tabernáculo. Chegou um momento então que eles tiveram que pedir para o povo parar. Para de dar, porque já é demais, já tem muito. Meus irmãos, a generosidade, ela é voluntária. A generosidade muitas vezes vai além das suas posses e possibilidades, e a generosidade faz questão de contribuir. Faz questão de contribuir. Algumas pessoas são bem fiéis nisso e elas querem saber: como eu faço para contribuir? Como eu faço para participar? Não precisa não, já está tudo suprido. Não, mas deixa eu fazer alguma coisa. Pessoas generosas são pessoas movidas pelo amor que há dentro delas em ajudar na obra de Deus. Versículo 5. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Talvez alguns apeladores do dinheiro dos outros, eles estão tão preocupados em arrancar dinheiro das pessoas que eles começam a colocar necessidades. O apóstolo Paulo deixa bem claro que o nosso senso de ajuda e de generosidade jamais deveria ser por necessidade. Se vierem aqui nessa igreja 20 missionários e vamos perguntar quais são as necessidades deles, haveria muita necessidade. Como a gente brinca, essa igreja aqui tem mais missionário do que dinheiro. E graças a Deus por isso, porque nós confiamos que Deus vai sustentá-los. Mas a gente já fala: olha, não sei se daqui vai sair alguma coisa não. Alguma coisa vai sair, mas não aquilo que você precisa. Então, se as pessoas começarem a mandar cartas, mandar notícias, mandarem relatórios, informações das necessidades do campo, e se nós não
confiarmos que Deus vai suprir para essas pessoas, a gente fica meio maluco. A gente começa a se sentir endividado, porque são tantas necessidades que aparecem na obra de Deus, que nós não damos conta de ajudar e suprir essas necessidades. Generosidade, ela não é motivada por cartas circulares, por relatórios, por informações ou por necessidade. Generosidade sobrevive por si própria. Sim. Se um ministério está suprido, isso não segura um generoso de continuar ajudando. O generoso, ele não está trabalhando em função de necessidades, porque a necessidade é dele. Ele tem necessidade de contribuir, de ajudar. E o apóstolo Paulo, ele diz que essas pessoas fizeram muito mais do que ele esperava. Bom, o que ele esperava? Dinheiro? Certo? É isso que ele esperava, passando pelas igrejas, recolher ofertas. Mas ele diz que eles fizeram muito mais. Por quê? Eles deram a si próprios, primeiramente para o Senhor. E é isso que Paulo queria ver nas igrejas. Pessoas se entregando ao Senhor para depois suprirem alguma falta na obra de Deus. Se a gente ficar apelando para as pessoas trabalharem para Deus, nós estamos simplesmente apelando para alguma coisa que pode dar muito errado. Por quê? Talvez ao apelar para pessoas virem para a obra de Deus, ajudarem na obra de Deus, venham pessoas erradas. Pessoas que não têm o coração entregue para o Senhor. E pessoas que não têm o coração entregue para Deus, são pessoas que se beneficiam do Evangelho. São pessoas que se vestem do Evangelho, mas elas não dão para o Evangelho. Aí você vai ver um monte de gente briguenta por posições, um monte de gente brigando por atenção, mas você não vê pessoas se entregando para a obra de Deus. O grande desafio de pregadores e de aqueles que dirigem a igreja é levar as pessoas a conhecer a Jesus bem de perto. Depois está feito, o resultado está feito. Você tem pessoas que amam ao Senhor e essas pessoas começam a se entregar para a obra, perguntando o que tem para fazer, começam a doar seus bens, dizendo, usa na obra do Senhor. Então esse é o objetivo. É um trabalho mais árduo? É muito mais fácil pedir dinheiro e receber dinheiro do que edificar pessoas para se tornarem maduras para a obra de Deus. E o apóstolo Paulo reconhece isso. Deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, dando ofertas, pela vontade de Deus. Versículo 6. O que nos levou a recomendar a ti que, como começou assim também, complete esta graça entre vós. Então, o ânimo foi tão grande daquela igreja que ele acabou recomendando Tito. Tito ia ter uma participação, porque Tito ia ser o contador. Tito ia ser o supervisor dessa oferta. Porque o apóstolo Paulo não queria ficar recolhendo ofertas sem dar relatórios, sem ter uma testemunha, porque ele podia ser acusado de roubar o dinheiro das igrejas. Então Tito ia ser uma bênção. Versículo 7. Portanto, assim como em tudo abundai em fé, em palavra, e em ciência, em toda diligência, em a vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Então, Paulo falando, vocês são pobres, mas vocês já manifestaram que são ricos. Ricos em fé, ricos na palavra, ricos no conhecimento, ricos no cuidado, ricos no amor.
e agora vocês vão mostrar essa generosidade ofertando para os crentes da Judéia que estão passando ou vão passar por necessidade. Então essa é a generosidade dos pobres. Sempre dá para contar com os pobres de uma igreja, sempre. Essa experiência é a experiência de todos os pastores em todas as igrejas, lideranças. Sempre dá para contar com os pobres das igrejas. Eles mantêm a obra. Os missionários podem contar com mantenedores pobres. Eles fazem a obra. Com os ricos não. Essa é a realidade. Alguns ricos ou algumas pessoas com mais posses, elas nunca decepcionam. Sabe como elas nunca decepcionam? Você pode saber. Elas não vão ser fiéis, elas não vão ser regulares e elas vão ser indiferentes. Elas nunca decepcionam. De modo geral, assim que são os ricos. Mas os pobres dá para contar com eles na obra de Deus. E a generosidade de Jesus? Versículo 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Paulo diz: olha, meus irmãos, eu não estou mandando, porque vocês já provaram o esforço, o amor. Nós já sabemos da sinceridade de vocês. Então isso aqui não é um mandamento. Aliás, o apóstolo Paulo nem pediria isso, porque eles que rogaram, eles que pediram. Paulo faz um apelo lá na nossa igreja, porque nós queremos participar. Versículo 9. Pois conheci a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, que fez pobre por amor de vós, para que a sua pobreza nos tornasse ricos. O Senhor Jesus mostrou isso. O Senhor Jesus era rico na sua glória, sem dúvida nenhuma. Quando ele veio a esse mundo, Deus não escolheu uma família rica. Nós percebemos isso na dedicação do menino, quando foi levado ao templo, que uma oferta era dada em resgate, né? E aquela oferta dada em resgate, conforme as instruções de Levítico, era proporcional às condições da família. Príncipes podiam dar um touro, porque eles tinham dinheiro para isso. Mas outras pessoas uma cabra, outras pessoas uma ovelha. Mas algumas pessoas não tinham condições, então podia levar os pombinhos, rolinhas. A oferta que os pais de Jesus levaram para o templo foi qual? Touro? O que foi? Rolinha. Pombinho, rolinha. Então, isso mostra que na pirâmide social, os pais de Jesus não estavam lá em cima, não. Eles estavam embaixo. Isso nos mostra que o Senhor Jesus não foi um menino de recursos. Ao tornar-se homem, ele já trabalhava com o pai dele, certamente ganhava, tinha os seus recursos para a família. Mas o Senhor Jesus, ao entrar no ministério, ele teve que parar de trabalhar. Ele entregou-se totalmente ao ministério. E aí nós encontramos numa sociedade em que as mulheres não tinham aquela evidência toda, homens barbados, literalmente barbados, homens barbados sustentados por mulheres. Que humilhação, né, para aquela época. Imagina Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, recebendo uma vasilha de pão de queijo, recebendo aqui uma garrafa de café, né? Vocês gostam de café? Recebendo aqui um pote de coalhada, pão ciro, eles comiam isso, né? Tâmaras, uma tâmara é cara, hein? Para nós é caro.
Mas era isso que o Senhor Jesus recebia das mulheres. Lucas capítulo 8, vocês vão encontrar algumas mulheres que seguiam a Jesus e serviam a Jesus e aos discípulos. Então o Senhor Jesus, sendo rico, passou a viver de ofertas. Então, para aqueles que entram para a obra de Deus e falam: puxa, eu não consigo receber oferta, me dá uma vergonha, porque eu sempre fui trabalhador, ganhei meu dinheiro, eu falo: mas e Jesus que veio da glória eterna e veio aqui e era sustentado por ofertas de pessoas? Engole o seu orgulho e trabalha para Deus. Versículo 10. Ele ficou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaram não só a prática, mas também o querer, também isso. Então vocês já estão desde o ano passado, então você vê que é coisa antiga. Desde o ano passado vocês já começaram não só a praticar, mas a querer. Nós queremos. E eles já estavam juntando dinheiro para ajudar na obra do Senhor. Então esse é o generoso. O generoso ele é proativo, ele já age antes que as pessoas começem a pedir. Bom, talvez não tenha nenhuma necessidade agora, mas já vou fazer uma reserva, porque em algum momento a obra de Deus vai precisar do sustento, do suprimento, e nós já vamos fazer isso. E eles já estavam fazendo antes de Paulo mandar ou pedir. Essa é a generosidade, sempre pensando nos outros. Versículo 10, 11. Declare agora a obra começada, para que, assim como revelaste a multidão no querer, assim a verdade deveis, a boa vontade será feita em nome de Deus. Aleveis o termo segundo as vossas posses. Segundo as vossas posses. Então, é isso mesmo, meus irmãos. Completem essa obra. Vocês já queriam ajudar, vocês já estavam querendo, já estavam também juntando. Agora é o momento de vocês entregarem. Entreguem conforme vocês podem. Deus não está mandando você dar daquilo que você não tem, mas daquilo que você tem. Versículo 12: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Não é a necessidade que deve nos manter ou nos motivar na obra de Deus, mas deve ser o coração generoso. Deus trabalhando na minha vida, e eu não espero que pessoas peçam, eu já vou ajudar na obra de Deus. Agora Deus vai dirigir os irmãos para aquilo que Ele quiser na obra de Deus. Siga o Senhor. Versículo 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. A obra de Deus não é para esfolar ninguém, a obra de Deus não é para deixar alguém despojado, pobre, para que o outro tenha alguma coisa. Não, alguém realmente vai ter alívio, mas não aquele que deu não vai ter sobrecarga. Ele vai dar um pouco daquilo que ele tem, conforme as posses. Alguns têm se apropriado desse e de outros versículos, como Atos capítulo 2, versículo 42, para dizer: esse é o sistema que precisa ter na sociedade, o sistema comum, o sistema em que as pessoas não têm direito de serem ricas ou terem posses, tem que tirar desses e dar para os mais pobres, e aí a gente vai nivelando a sociedade. Sabe qual é a diferença da generosidade bíblica com esse sistema mencionado? É que esse sistema é forçado. Esse sistema é feito por um governo, por cabeças pensantes que devem distribuir as rendas para as pessoas, desrespeitando completamente que há pessoas que ganham mais do que outras.
E há pessoas que sustentam a sociedade, inclusive, com suas empresas. Eles não são os malvadões da sociedade. Mas alguns querem arrancar deles para dar para os pobres. Mas aqui na palavra de Deus é diferente. Ninguém está mandando fazer isso. As pessoas estão se entregando para o Senhor e elas fazem isso voluntariamente. À medida que alguém tinha necessidade, o povo dava, vendia e entregava aos pés dos apóstolos para que eles distribuíssem. Mas os apóstolos não estavam mandando ninguém fazer isso. Ninguém precisa governar minha vida, arrancar meu dinheiro e falar: agora você vai ajudar os necessitados. Aí você perde a bênção da voluntariedade, você perde a bênção da generosidade. Igrejas choronas, pastores chorões, eles não abençoam em nada o povo de Deus. Eles só conseguem dinheiro. Você consegue o dinheiro das pessoas, mas você não consegue a generosidade das pessoas. Então nós precisamos saber que Deus não quer arrancar dinheiro das pessoas. Ele quer que pessoas sejam obedientes a Ele. O que o Senhor requer de você? 100, 200, 300 reais por mês. O que Ele requer? Não. Ele requer de você tudo. Ele requer que você o sirva e o ame com todas as tuas forças, o teu entendimento, a tua alma. Ou seja, as igrejas podem pedir o seu dinheiro, Deus pede a sua vida. Então Deus quer tudo de você. Versículo 15, alguém pode ler? Como está escrito: de muito comeu, não teve demais, de pouco não teve falta. É isso está lá no Antigo Testamento, em relação ao maná. Vocês lembram o maná? Você leva o seu pote vazio para pegar o maná. Calcula aí na sua família quanto é que vocês comem. E aí você pega o quanto te basta. Ah não, eu quero já guardar para amanhã. Eu sou espertão. Vou levar um monte de pote, vou levar uma bacia grande aí. Vai lá, mulher, pega mais. Está caindo do céu mesmo. Acha que dinheiro cai do céu, alimento cai do céu? Cai, isso aí cai. Caía em forma de orvalho e depois se transformava naqueles pãezinhos, o maná. O que quer dizer maná? O que é isso? Porque a primeira vez eles saíram da tenda, o que é isso? O que é isso? Quer dizer, maná, em hebraico, maná. E aí ficou, o que é isso? Maná. Alguns espertinhos recolheram mais do que a família precisava no dia, e o que aconteceu? Embolorou. Não adianta, é só o que você precisa. Então assim, o apóstolo Paulo usa aquele texto do maná para dizer: o que muito colheu não teve demais, porque ele precisava daquilo para a família. O que pouco não teve falta, porque no dia seguinte ia ter mais. E é assim também na obra de Deus. Então a generosidade dos pobres, a generosidade de Jesus. Agora tem mais alguém generoso, que é Tito e um anônimo. Tito e o anônimo são pessoas generosas. Versículo 16. Agradecemos muito a Deus, porque foi no coração de Tito o mesmo desejo que nós temos de ajudar vocês. Tito foi uma bênção, porque ele também se voluntariou. Olha, talvez eu ia me voluntariar para algumas coisas, mas voluntariar para ser tesoureiro é alguém que quer sofrer demais ser tesoureiro, né? Mas Deus escolhe as pessoas certas. E Tito, ele se dispôs: eu vou ser o tesoureiro.
aquele que guarda o dinheiro, aquele que transporta o dinheiro, aquele que supervisiona o dinheiro, aquele que faz o livro caixa aqui de quanto entrou. Eu vou fazer isso. Ele e mais esse aqui, versículo 17. Bom, 18, né? Mas vamos ler o 17. Porque atendeu a nossa apelo e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para nós. Tito então vai até os coríntios. Ele, todo cuidadoso, voluntário, generoso, ele falou: não, eu vou fazer essa obra. Paulo precisa de alguém aí, e eu vou fazer isso para Paulo. E juntamente com ele um outro irmão, que a gente não sabe o nome, versículo 18. Convém enviamos o irmão cujo autor do Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Ou seja, 2 pessoas confiáveis. Nós vamos mandar 2 pessoas confiáveis para carregar esse dinheiro. Porque nós não queremos desvios de verbas. Nós não queremos pessoas solapando o dinheiro que foi juntado com tanto esforço. Por isso, meus irmãos, é tão importante nós termos a prática de supervisionar. Nós temos um ótimo tesoureiro que faz um trabalho excelente, mas nós temos também irmãos do Conselho Fiscal que ajudam, que confirmam. E é assim. E a liderança, o quanto menos a liderança pegar no dinheiro é melhor. Mas deixar que esse trabalho seja feito pelas pessoas da igreja, não diretamente da liderança. Como Paulo. Paulo não quer pegar no dinheiro. Paulo não quer ficar administrando isso. Versículo 19. E não só Cristo, mas foi também eleito pelo Deus, para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Então não é uma pessoa que está aliada a Paulo e de repente eles podem fazer alguma coisa de errado, né, com dinheiro. Não. É alguém que foi eleito, teve algum tipo de indicação, de eleição para que Tito fizesse esse trabalho. Honestidade. Os irmãos precisam ser honestos com o dinheiro. O dinheiro que Deus coloca na sua mão, você precisa ser honesto. Honesto para com a sua família. Tem pais de família que acabam gastando dinheiro do orçamento do lar em outras coisas e não fala nada. Precisa ter uma prestação de contas. Na igreja precisa ter prestação de contas. Por isso nós temos a prática. O tesoureiro não conta dinheiro sozinho da igreja. Ele chama mais 1 ou 2 pessoas, eles têm um caderninho, eles assinam esse tanto de ofertas. E isso é muito bem registrado, avaliado, porque nós precisamos ter todo o cuidado com o dinheiro de Deus na igreja, porque é de Deus, não é nosso. Versículo 20. Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Ou seja, a generosidade é das igrejas. A administração é de Paulo e os seus companheiros. Paulo, Tito, esse anônimo, eles estão administrando isso. Mas nós não podemos correr o risco de pessoas falarem que nós estamos roubando o dinheiro da igreja, que nós estamos desviando os recursos. Por isso toda honestidade numa igreja precisa ter. Versículo 21, pois o que nos preocupa é que haja mais dinheiro, é isso? Não, o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Dinheiro é um assunto totalmente espiritual. Dinheiro não é um assunto carnal, como muita gente pensa. Dinheiro é algo celestial.
é algo espiritual. Muitas quedas de obreiros estão ligadas à má administração do dinheiro. O apóstolo Paulo falou para os ricos desse mundo juntarem riquezas no céu. Então dinheiro tem a ver com coisas celestiais. Jesus também fala a respeito da traça e a ferrugem consumindo os nossos bens na terra. Mas ele fala de tesouro no céu. O Senhor Jesus também fala que é para nós granjearmos amigos com o dinheiro de origem iníqua, para que quando nós chegarmos no céu sejamos recebidos por pessoas. Versículo difícil, né? Mas ele está dizendo, olha, o dinheiro traz muitos problemas, mas vamos usar isso que já é um problema, quase que em si é um problema, vamos usar isso para a obra de Deus, ganhar pessoas para Cristo. Aí essas pessoas no céu vão nos receber e agraciadas vão agradecer porque vocês usaram os recursos para me alcançar. Ninguém nunca ia me alcançar, mas a sua igreja, os crentes, ajudaram missionários a chegar até onde nós estávamos. E nós somos salvos graças a isso. Então, através do seu recurso, do seu dinheiro, você pode fazer a obra de Deus também. O apóstolo Paulo diz no versículo 22, com eles, ou seja, Tito e aquele irmão, enviamos nosso irmão cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Irmãos que estão indo entregar esse dinheiro, passando pelas igrejas, recolhendo também ofertas, mas que são irmãos de muita confiança. Você é uma pessoa de confiança? Dá para confiar em você? Você é uma pessoa generosa? A obra de Deus pode contar com você? Versículo 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Parece que além de Tito, tinha mais outro irmão, né? Nos parece que foram em 3 pessoas. Eles são mensageiros da igreja. Versículo 24, encerrando, alguém pode ler? Portanto, mostrem diante deles seu amor e provem para todas as igrejas que temos. Pensa nisso. Com quanto eu tenho que ajudar, hein? Quanto que resolve aí o problema daquele missionário? Quanto resolve o problema dessa questão na igreja? Quanto que é? Você está pensando errado. A gente não quer o seu dinheiro. A gente quer que você se entregue ao Senhor. Depois que você se entrega ao Senhor, aí é você e Deus. Deus quem vai falar o que você precisa fazer. Os pobres são generosos, ou se mostraram generosos. Jesus Cristo, não precisamos nem falar da generosidade dele. E Tito e esse irmão, ou esses 2 irmãos, também foram generosos. Que Deus abençoe a cada um, entreguem-se ao Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, o Senhor é o dono de toda a riqueza da terra. Ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude. E nós precisamos, ó Pai, do Senhor. Ajuda-nos a nos entregarmos a Ti em primeiro lugar. E depois, ó Deus, o Senhor nos mostra aquilo que nós devemos fazer na Tua obra, em relação à generosidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.